Quando a idosa pediu um assento, o jovem com fones de ouvido caros apenas sorriu com arrogância e disse: "Meu pai é um homem poderoso. Inscreva-se para não perder novas histórias. E me diga nos comentários de que cidade você está assistindo e o que você faria naquela situação." O sol do fim da manhã pairava preguiçosamente sobre a cidade, lançando reflexos amarelos suaves nos painéis de vidro do ponto de ônibus. Os carros passavam em ritmo constante, seus motores zumbindo como uma canção de ninar urbana familiar. As pessoas esperavam em uma fila solta, algumas mudando de posição, outras lendo o horário, outras simplesmente perdidas em pensamentos. O clima estava quente o suficiente para jaquetas desabotoadas, mas fresco o bastante para que todos apreciassem a brisa leve que corria pela calçada. Entre elas estava um homem que não parecia diferente de ninguém. Usava uma camisa jeans simples e bem ajustada, mangas levemente dobradas. Jeans gastos, mas em bom estado. E botas que não estavam velhas por falta de opção, mas por terem viajado com ele tempo suficiente para se tornarem confiáveis. Sua postura era calma e firme, sem a curvatura típica de quem vive cansado ou apressado. Parecia alguém que nunca se apressara na vida, alguém que sempre soube para onde estava indo antes mesmo de sair de casa. Mesmo assim, ninguém ao redor reagia de maneira especial. Não se viravam, não cochichavam, não o reconheciam. E era exatamente assim que ele preferia. Era Chuck Norris. Não o Chuck Norris das piadas da internet, ou o astro de filmes cujos chutes giratórios se tornaram imortais na cultura pop, mas um homem que escolhia se misturar ao anonimato da vida diária. Não havia óculos escuros, seguranças ou entourage. Apenas um papel dobrado no bolso interno da jaqueta, um relógio que ele conferia de tempos em tempos e uma quietude no olhar de quem já viu mais do que a maioria verá um dia. Quando o ônibus parou com um chiado de freios e uma lufada de ar com cheiro de diesel, as pessoas começaram a embarcar. Chuck subiu em silêncio, validou seu bilhete sem dizer palavra e caminhou até o meio do corredor, sentando-se perto da janela. O interior do ônibus tinha o aspecto típico do transporte público, tecido dos assentos. Um pouco desbotado vidro marcado de dedos e o leve aroma cítrico de produtos de limpeza. Uma voz gravada anunciava a rota num tom monótono que atravessava o burburinho dos passageiros. Ele se acomodou, deixando o olhar percorrer o ambiente sem pressa. Do outro lado, um estudante desenhava no caderno enquanto ouvia música. Um funcionário digitava freneticamente no celular. Um garotinho balançava as pernas enquanto a mãe equilibrava sacolas e um suco. E no fundo, um operário com colete refletivo já cochilava encostado à janela. Chuck não interagia apenas. Observava não como celebridade procurando fãs, nem como lutador analisando um combate, mas como alguém que acredita que o mundo se revela nas pequenas coisas. Postura, silêncio, impaciência, gentileza. Sua expressão não mudou quando o estudante deixou cair um lápis, quando o menino quase derrubou o suco, ou quando o funcionário suspirou de exaustão. Ele apenas percebeu. O ônibus seguia balançando nas curvas, forçando todos a ajustar o equilíbrio. Um pequeno desentendimento começou na frente, quando alguém reclamou do volume do vídeo de outro passageiro. "Você pode abaixar isso?" "Não é tão alto assim." As vozes se dissolveram em irritação e silêncio, como tantos conflitos que nunca chegam a virar em briga. Chuck permaneceu imóvel, sem intenção de se envolver. Sabia que autocontrole também era força e que a maioria das situações não precisava de punhos, apenas de tempo. A cidade passava pela janela em fragmentos. Uma padaria com fila na porta. Um parque com crianças correndo atrás de pombos. Um outdoor descascado, revelando uma propaganda antiga. Tudo comum, mas cheio de pequenas histórias silenciosas. Então ele levou a mão ao bolso interno da jaqueta e retirou um papel dobrado com um gesto calmo e deliberado. Olhou para ele por um instante. Não era carta, nem bilhete, nem anotação. Era um convite formal impresso em letras elegantes e endereçado a ele pelo nome. O evento estava marcado para hoje e o local combinava com o trajeto que o ônibus seguia. Um pequeno emblema no canto do papel metal cercado por louros dava sentido a todo o resto. Ele passou o polegar sobre o relevo como se quisesse confirmar que era real. Depois dobrou o convite e o guardou novamente no bolso.
Conferiu a hora mais uma vez. Não estava atrasado. Na verdade, tinha-se dado mais tempo do que o necessário. Mas não era um dia para correr. Era um dia para aparecer. O ônibus continuou avançando, parando a cada pouco os quarteirões, para deixar passageiros subirem e descerem. A vida seguia em movimento. Uma jovem entrou carregando um estojo de guitarra. Um entregador embarcou falando em um fone de ouvido, enquanto conferia um aplicativo de rastreamento. Cada novo passageiro trazia uma energia diferente, pressa, distração, ansiedade. O mundo não desacelerava para ninguém. Mas o ar mudou quando o ônibus chegou à parada seguinte. Pelo vidro, Chuck a viu antes mesmo que ela subisse. Uma senhora pequena idosa carregando 2 sacolas de compras pesadas e uma bolsa de couro desgastada abraçada ao peito como se guardasse algo frágil. Seus passos eram firmes mas lentos, cada um medido com cuidado. Ela não parecia indefesa, apenas cansada de um jeito que a idade e a memória tornam visível. Seu cabelo prateado, mas preso com cuidado, captava a luz do sol como um halo suave. Ela esperou na calçada até que as portas se abrissem e o motorista, sem impaciência, deu-lhe nos segundos extras de que precisava. Quando finalmente subiu os degraus, a mudança dentro do ônibus foi sutil, mas real. Algumas pessoas levantaram os olhos, outras fingiram não ver. O estudante abaixou o lápis. A mãe moveu as sacolas. O operário despertou um pouco do seu meio sono. O olhar de Chuck suavizou não de pena, mas de reconhecimento. Havia algo familiar na maneira como ela se movia, algo além da idade ou da fragilidade, algo que ainda não se revelava, mas puxava levemente seus pensamentos. Ela avançou pelo corredor devagar, procurando um lugar para sentar antes que o ônibus balançasse de novo. Sua respiração ficou um pouco mais pesada, e o peso das sacolas tensionava seus braços. Mas ela não pediu ajuda, não reclamou. Apenas procurou um assento. E deveria haver um. Pelo menos era para ter. O garoto que ocupava o lugar, jovem, confiante, afundado em seus fones de ouvido caros, tinha esticado as pernas não só pelo próprio assento, mas também pelo ao lado. Seus tênis impecáveis estavam plantados no espaço onde ela se sentaria. A música pulsava alto o suficiente para que pessoas próximas ouvissem o grave como se ele tentasse reivindicar todo o espaço ao redor. Ele não olhou para cima. Não se mexeu. Nem parecia imaginar que alguém pudesse precisar do assento. A senhora parou ao lado dele e ficou ali apenas esperando. Não exigindo. Apenas esperando que o mundo funcionasse como antes, quando idade significava respeito e gentileza. Era instintiva. A pausa dela foi longa, e o silêncio ao redor mais longo ainda. Chuck observou os dedos dela apertarem as alças das sacolas. Observou o estudante lançar um olhar, o funcionário franzir a testa. A mãe sussurrar para o filho: fique sentado, não encare. Mas o garoto dos fones permaneceu alheio a tudo, trancado em um mundo de barulho e indiferença. Quando o ônibus arrancou e inclinou ligeiramente, forçando a mulher a segurar o ferro de apoio para não cair, algo se aquietou dentro de Chuck, a calmaria antes de uma tempestade. Ele já entendia. A história ainda não tinha começado, mas o momento que daria início a tudo já havia chegado, e o ônibus continuava seguindo. O veículo mantinha seu ritmo constante, o motor vibrando sob o murmúrio dos passageiros e o rangido das janelas soltas. A senhora, ainda segurando o ferro, olhou para o assento que deveria estar livre, agora ocupado não por uma pessoa, mas por um par de sapatos caros tomando espaço. O jovem dono deles reclinava-se confortavelmente a cabeça, balançando levemente ao ritmo da música nos fones. Ele vestia roupas de marca. Uma jaqueta brilhante com um emblema dourado na manga. Um logotipo estampado no peito, um smartwatch emitindo luz no pulso. Tudo nele anunciava dinheiro, juventude e um desdém treinado pelo mundo ao redor. A mulher, respirando um pouco mais forte, não o repreendeu. Não protestou. Apenas esperou, como se o tempo pudesse corrigir o desequilíbrio. Então, ela falou com uma voz tão suave que até quem ouviu pôde fingir que não escutou. Com licença, jovem. Posso me sentar aí? Parecia uma pergunta saída de outra época, quando idade tinha autoridade natural e educação. Era respondida com educação. Mas o garoto não ouviu, ou fingiu não ouvir.
A música era tão alta que, mesmo a alguns assentos de distância, as pessoas percebiam o ritmo digital que contrastava com o desconforto silencioso tomando conta do ônibus. A senhora ficou em silêncio esperando por uma resposta que não viria. Os passageiros olharam para ela e depois desviaram o olhar. Alguns trocaram expressões que diziam alguém deveria fazer alguma coisa, mas estavam aliviados por não serem esse alguém. Um homem de terno sentado atrás do garoto pigarreou alto. Nada. Um adolescente mais ao fundo revirou os olhos, mas continuou preso ao celular. Uma mulher na frente sussurrou para a amiga. Esses jovens de hoje... Mas não levantou a voz. Todos viram. Ninguém agiu. O calcanhar do jovem batia no ritmo da música, o tênis marcando ainda mais o assento, onde a idosa já deveria estar sentada. Ele não era maldoso, apenas totalmente desconectado, vivendo numa realidade em que sua própria comodidade valia mais do que qualquer necessidade alheia. Sua bolha de música, dinheiro e arrogância era tão espessa que o ônibus inteiro parecia não existir, exceto como cenário de fundo. O ônibus chacoalhou ao passar por um trecho irregular, e a idosa apertou o ferro com mais força. Seus braços tremiam sob o peso das sacolas e do esforço de se equilibrar. Uma das sacolas bateu levemente contra sua perna. Ela a segurou de volta com dificuldade. O movimento chamou a atenção de 2 paramédicos de jaleco azul, que estavam algumas fileiras adiante. O rosto da mulher tinha empalidecido. Sua respiração estava mais curta. Mesmo assim, não reclamou. Não tentou ocupar o assento. Apenas continuou de pé. Chuck observava da janela. Seu olhar era calmo, mas atento. Ele via o esforço nos ombros dela, a forma como mudava discretamente o peso de um pé para o outro. O leve tremor nos dedos que não vinha do balanço do ônibus. E via também como os outros passageiros reagiam. Ou não reagiam. Não era crueldade, ao menos não explícita. Era algo mais silencioso e muito mais comum a esperança de que alguém resolvesse o problema. A mulher tentou novamente. Um pouco mais alto, mas ainda com gentileza. Jovem, poderia tirar seus pés, por favor? Eu gostaria de me sentar. O garoto não respondeu. Nem olhou para ela, mas ouviu. Seus dedos tamborilaram no apoio de braço irritados, como se a presença dela, não a voz nem o pedido, mas a existência dela atrapalhasse o seu momento. Então, sem tirar os fones, virou a cabeça só o suficiente para mostrar que a tinha percebido. E a dispensou com um olhar preguiçoso e desrespeitoso antes de voltar para a tela. O volume da música aumentou. Essa foi a resposta dele. A mulher sentada do outro lado do corredor balançou a cabeça. Inacreditável. Murmurou quase inaudível. Ele ocupa 2 assentos e acha isso normal. O homem de terno se inclinou para a frente e falou em voz alta. Ei, garoto, deixe a senhora sentar. Não havia agressividade, apenas a expectativa de que o bom senso bastasse. O garoto sorriu de lado sem tirar os olhos do celular. Paguei a tarifa inteira, disse alto como se isso encerrasse a discussão. Ele não tirou os pés. Seu tom carregava a arrogância preguiçosa de quem sempre tem a última palavra, de quem acredita que o mundo foi feito para lhe dar espaço. Esse assento não é seu, insistiu o homem. O garoto deu de ombros. É meu se eu paguei para estar aqui? Não sou eu que tenho bilhete com desconto. Eu pago impostos, pago tarifa inteira. Então sim, vou sentar como eu quiser. As palavras dele ecoaram pelo ônibus, ditas não para a mulher, mas para o público, como se sua recusa fosse uma performance. A idosa baixou o olhar, não humilhada, apenas profundamente cansada. Um tipo de cansaço mais pesado que o físico. O tipo que vem de perceber repetidas vezes como o mundo mudou. Alguns passageiros desviaram a vista. Outros olharam para Chuck sem saber por quê. Talvez sentissem algo firme em seu silêncio. Talvez só quisessem que alguém assumisse a responsabilidade para que eles não precisassem fazê-lo. O motorista olhou pelo espelho retrovisor, viu o que estava acontecendo e desviou rapidamente. Problemas significavam relatório supervisor e, inevitavelmente, pais furiosos ameaçando processar a empresa. Melhor continuar dirigindo. Os paramédicos sussurraram entre si. Um deles se levantou, caminhou até a idosa e segurou seu cotovelo com delicadeza. Senhora, a senhora está bem. Precisa se sentar. Ela forçou um pequeno sorriso. Estou bem.
Só um pouco cansada. A voz tremia um tremor que ela claramente queria esconder. O paramédico franziu o senho. Isso não é um pouco cansada. A senhora está pálida, vamos acomodá-la. Mas ainda havia apenas um assento disponível, aquele ocupado pelos tênis dele. O jovem finalmente olhou para cima, mas só porque percebeu o tom firme do paramédico. Ele tirou um fone do ouvido, o sorriso insolente ainda preso no rosto e disse: Olha, eu paguei por esse assento. Não vou me mover só porque alguém é velho. Não é problema meu. O ônibus ficou imóvel. A frase, não é problema meu, se espalhou pelo ar como fumaça recém-acesa. Chuck sentiu a mudança. Não era raiva ainda, não. Era o instante antes da raiva. O momento em que algo deixa de parecer um mal-entendido, deixa de ser falta de educação e se torna uma escolha. E escolhas têm peso. O paramédico não se intimidou. Você é um homem adulto. Deixe ela sentar. A resposta veio como um sorriso mergulhado em veneno. Não vou me mover porque alguém tem a cara enrugada. Talvez ela devesse ter ficado em casa se não aguenta ficar em pé. Houve um suspiro coletivo, não muitos, mas o suficiente para transformar o silêncio em julgamento. Conversas cessaram. Até a criança com a caixinha de suco parou percebendo que algo estava errado. O garoto reclinou ainda mais e acrescentou: E antes de começar a pregar moral, meu pai paga mais impostos em uma semana do que todos vocês em um ano. É por isso que eu não preciso obedecer ninguém aqui. Foi então que Chuck finalmente se moveu. Não de forma brusca, não em ameaça, apenas inclinou-se levemente para a frente, as botas firmes no chão. A respiração permaneceu lenta, os olhos inalterados. Mas os passageiros que já o observavam, sem saber por que, agora compreenderam que algo estava prestes a acontecer. A idosa fechou os olhos por um momento. Seu dedo escorregou do ferro de apoio. O corpo balançou antes que ela conseguisse se segurar de novo. E pela primeira vez desde que embarcara, ela pareceu assustada. Não do garoto, não do assento, mas da própria força que começava a falhar. O paramédico a segurou com as duas mãos. O garoto nem se deu ao trabalho de virar a cabeça. Aquele foi o momento em que o equilíbrio dentro do ônibus finalmente desabou. A falta de respeito não era mais apenas descortesia, havia virado algo mais sombrio, uma crueldade silenciosa, uma humilhação pública, um teste para ver o que as pessoas permitiriam acontecer na frente delas. Chuck se levantou. Não abruptamente, não dramaticamente. Apenas se ergueu apoiando uma mão no encosto, postura firme e presença impossível de ignorar. Ele não precisou falar, o ambiente o sentiu antes mesmo que ele fizesse qualquer coisa. O ônibus ficou quieto outra vez. O garoto ainda não percebeu. Não naquele segundo. Mas iria perceber. E o conflito, agora totalmente vivo, havia apenas começado. Chuck não falou logo de início. Ficou de pé tempo suficiente para que o silêncio engrossasse, tempo suficiente para que cada passageiro que permanecera calado sentisse o peso da própria omissão. A idosa, ainda apoiada pelo paramédico, olhou surpresa para o homem que se levantara, não com agressividade nem impaciência, mas com um propósito calmo que não precisava ser anunciado. Não havia gesto teatral nem desejo por atenção. Ainda assim, a mudança no ar era impossível de negar. Pessoas endireitaram a postura. Olhos se arregalaram. Até o ronco do motor parecia mais baixo. O jovem com os fones não notou de imediato. Estava ocupado demais deslizando notificações e aumentando o volume baixo da música, vibrando nas cadeiras como um batimento cardíaco de arrogância. Ele só levantou os olhos quando uma sombra caiu sobre a tela. Sua expressão mudou não para medo, mas para irritação, o tipo típico de quem enxerga qualquer inconveniência como um insulto pessoal. Ele tirou um fone e deu a Chuck um olhar de cima a baixo cheio de desprezo. O sorriso voltou automaticamente. E aí? Quer alguma coisa, velhote? As palavras caíram no interior do ônibus com uma clareza nauseante. Os estudantes, o funcionário, a mãe com o filho, o operário, todos se enrijeceram esperando o momento estourar. Mas Chuck não reagiu ao insulto. Não levantou a voz, não invadiu o espaço do garoto. Não demonstrou ofensa. Isso tornou o momento ainda mais inquietante, não para Chuck, mas para quem observava. Você precisa tirar os pés daí. Foi o homem de terno quem falou, desta vez mais baixo,
quase com respeito, como se percebesse que o centro de gravidade já não era mais ele, mas o homem em pé. O garoto se recostou cruzando os braços. Tá vendo? É isso. Todo mundo acha que pode mandar em mim só porque não gosta de como eu tô sentado. Vocês agem como se eu fosse um criminoso só porque estou confortável. Ele abriu os braços buscando apoio, esperando que alguém concordasse. Mas ninguém respondeu. Foi a primeira vez desde que ele começou a falar que o silêncio não era medo de confronto, era uma escolha de lado. Ele percebeu. E aquilo o irritou. Ele lançou um olhar de volta para Chuck. Vai me dar sermão também. O quê? Quero assento. Nem achei que você estivesse tão velho assim ainda. Ele apontou para o lugar ao lado como se tivesse feito uma piada que só ele achava engraçada. Chuck não respondeu. A confiança do garoto vacilou por um instante, mas ele forçou a postura novamente. Ou o quê? Você acha que eu devo levantar para a vovó ali? Por favor. Ela provavelmente nem paga a tarifa inteira. Por que eu devo abrir mão do que eu paguei só porque ela é frágil? Não é culpa minha se ela não se planejou. A paramédica virou-se bruscamente para ele, a irritação enfim audível. Ela não precisa de sermão. Ela precisa de um assento. Ela está quase desmaiando. Você entende isso? O garoto a afastou com a mão como se espantasse um mosquito incômodo. Não é meu problema. Se ela é tão fraca assim, talvez nem devesse estar num ônibus. Lá estava de novo. Não é meu problema. Mas dessa vez as palavras não encontraram aprovação, nem risadinhas, nem indiferença. Os passageiros que passaram minutos fingindo não estar envolvidos agora observavam em silêncio, não porque não se importavam, mas porque sabiam que algo estava chegando. Algo inevitável. O equilíbrio já tinha quebrado. A voz de Chuck entrou na conversa então baixa e calma. Ela te pediu com educação. Você escolheu ignorar. Agora ela precisa de ajuda e você ainda está escolhendo ignorá-la. O jovem se endireitou um pouco no assento. A arrogância ainda estava no rosto, mas agora misturada com confusão. O tom de Chuck não era de raiva, não era súplica. Era definitivo. Olha, disse o garoto com o primeiro tremor de defesa na voz. Você não manda em mim. Você nem sabe quem eu sou. Ele levantou o celular virando a tela como se exibisse um troféu. Uma foto dele ao lado de um homem mais velho de terno. Flashes eventos dinheiro privilégio. Sua identidade baseada em associação não ação. Meu pai pode comprar toda essa linha de ônibus. Ele pode acabar com a vida de qualquer um aqui com uma ligação. Então, a menos que você queira um processo ou sair pedindo desculpa depois, é melhor recuar. Alguns passageiros estremeceram não por medo dele, mas por reconhecerem aquele tipo de ameaça. Já tinham ouvido aquele tom antes de chefes autoridades. Homens pequenos escondidos atrás de homens maiores. Poder sem caráter armado pelo ego. Chuck não se moveu. O seu pai não está aqui, disse apenas. O garoto piscou pego de surpresa. Depois cerrou o maxilar. É, mas ele vai estar. E quando eu contar que um monte de passageiros Zé Ninguém tentou mandar em mim, vocês vão ver o que acontece. A paramédica tentou de novo. Você precisa tirar os pés para que ela possa sentar antes que piore. É só isso que todo mundo está pedindo. Mas o garoto já estava preso na própria teimosia, orgulho inflado como um balão prestes a estourar. Não. Eu paguei como todo mundo e não vou abrir mão de nada. Se ela não consegue ficar de pé, isso é problema dela, não meu. O ônibus passou por cima de um buraco. Os joelhos da idosa cederam. A paramédica assegurou completamente desta vez. Murmúrios atravessaram o corredor. Alguém xingou baixinho. Outra pessoa murmurou. Inacreditável. O homem de terno afundou no próprio assento derrotado. Uma adolescente fechou os olhos, desejando desaparecer. A tensão dentro do ônibus se tornou sufocante, o tipo que faz as pessoas se sentirem menores só por estarem ali. Não era mais sobre o assento. Era sobre a escolha. O jovem, pernas ainda esticadas, finalmente olhou para Chuck, percebendo que aquela presença calma ao lado não recuara. Não hesitara, não dera um passo para trás. O sorriso dele se distorceu em algo mais duro, mais instintivo. O que é que você tá olhando, velhote? Acha que pode me fazer mexer? Acha que eu ligo pro que você quer? Ele se impulsionou para a frente, pronto para levantar ombros.
se abrindo o peito inflado, como se tentasse provar alguma coisa, qualquer coisa, para recuperar um controle que escorria pelos dedos. A paramédica deu um passo para trás. A mãe puxou o filho para mais perto. O adolescente congelou com o lápis levantado no ar. Até o motorista, olhando pelo retrovisor, pareceu se preparar. O jovem se levantou, queixo erguido, olhos cheios de uma raiva fabricada, raiva construída no ego, não na força. Você não tem o direito de falar comigo desse jeito, cuspiu. Você não sabe quem é meu pai. Chuck deu um passo à frente. Eu não preciso saber quem é seu pai, disse baixinho. O garoto bufou e, tomado por uma onda imprudente de confiança, empurrou Chuck com força no peito. Foi o momento em que a tensão deixou de subir e simplesmente estourou como um fio puxado além do limite. O conflito não era mais feito de palavras. Tinha cruzado a fronteira para a ação. E agora não havia retorno. O empurrão veio rápido, descuidado, cheio do tipo de confiança típica de quem nunca enfrentou consequências reais. O jovem esperava ver Chuck cambalear para trás. Talvez cair em um assento, talvez finalmente reagir como a maioria reagia quando confrontada com força repentina, defensiva, trêmula e envergonhada. Era isso que ele conhecia. Empurrar. Intimidar. Dominar. A fórmula que sempre funcionara nas escolas, nas lojas, nas festas, em todo lugar onde a autoridade hesitava e as pessoas preferiam o silêncio ao conflito. Mas Chuck não cambaleou. Seu corpo absorveu o empurrão como uma pedra absorve o vento, sem movimento, sem alarme, sem sequer 1 milímetro de desequilíbrio. A mão do garoto, ainda pousada no peito de Chuck, de repente pareceu pequena, ridiculamente pequena. Como a palma de alguém pressionada contra uma montanha, esperando que ela se mova. O garoto piscou. O resto do ônibus ficou completamente imóvel. Chuck não respondeu com outro empurrão. Não fechou o punho. Não explodiu em raiva. Apenas segurou a mão que o havia empurrado e abaixou gentilmente. Não com força, não com dor. Com um controle tão absoluto que o braço do rapaz caiu sem resistência, como se a gravidade o tivesse guiado. Você deveria se sentar, disse Chuck em voz baixa. As palavras não foram uma ameaça. Não foram altas, não foram dramáticas. Mas havia algo nelas, o tom, o peso, a certeza que cortou mais fundo que qualquer grito poderia cortar. Não era o que ele disse. Era o que significava. Significava que a situação já tinha mudado. E o último a perceber era o garoto. Por um instante, o jovem hesitou. Um fiapo de instinto dentro dele percebeu que algo estava errado. Que isso não era como discutir com um caixa, zombar de um professor ou filmar provocações para postar online. Mas o orgulho era uma força maior que a intuição. E os olhos do ônibus estavam todos sobre ele. Ele não podia recuar, não agora. Não com todos olhando. Não com o silêncio pairando como julgamento. Ele empurrou de novo, mais forte, mais irritado, tentando forçar o desfecho que queria. Dessa vez Chuck se moveu, mas não para trás. Para o lado. Com um deslocamento suave e sem esforço, deixou que a própria força do rapaz trabalhasse contra ele. O garoto tropeçou para a frente, perdendo o equilíbrio, não pelo impacto, mas pela ausência de resistência. Chuck guiou o ombro dele, direcionou o impulso e o jovem se chocou lateralmente contra o ferro de apoio. O celular escorregou da mão dele, batendo no chão e deslizando sob fileiras de sapatos. Os fones voaram, a música cortada no meio do compasso. Um coro de suspiros explodiu pelo ônibus. Não gritos, não pânico, apenas aquele som coletivo curto quando as pessoas percebem que a realidade acabou de mudar de forma na frente delas. O garoto girou envergonhado, a raiva inflamando. Não encosta em mão, você não tem esse direito. Ele avançou sem técnica, sem controle, puro instinto. Chuck desviou e o segurou, não com um soco, não com um chute, mas com precisão. Uma mão no pulso, a outra controlando o cotovelo, transformando o ataque impulsivo do garoto na própria armadilha dele. Os joelhos do jovem cederam quando Chuck tomou seu equilíbrio, e antes que ele entendesse o que acontecera, já estava sendo conduzido para baixo. Não jogado, não derrubado, colocado numa posição em que qualquer movimento só traria mais desconforto. Não era uma luta. Era o fim de uma. Chuck ajoelhou-se ao lado dele, tão calmo quanto antes, aplicando apenas a pressão mínima necessária para impedir que o garoto se levantasse.
Não havia violência em seu controle, apenas firmeza à precisão de alguém que passou a vida inteira dominando a força em vez de exibi-la. O jovem se contorceu, movido mais pela humilhação do que pela dor. Me solta. Sai de cima de mim. Você não sabe com quem está mexendo. Vou te mandar prender. Vou te processar. Chuck encontrou seus olhos não com raiva, mas com aquela decepção tranquila que só a verdade consegue carregar. Você já mexeu com a pessoa errada. E não fui eu. O garoto parou de lutar, confuso e incapaz de entender. Mas todos no ônibus entenderam. Seus olhares se voltaram não para ele caído no chão, mas para a idosa ainda apoiada pela paramédica, segurando as sacolas com as mãos cansadas. Seu cansaço silencioso era o centro de tudo aquilo. Chuck só largou o rapaz quando ele finalmente deixou de resistir, quando a luta cega deu lugar a um choque mudo. Ele se levantou sem pose de vitória, sem arrogância, apenas com propósito, e virou completamente as costas para o garoto, como se ele não fosse mais relevante. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado da idosa. Posso ajudá-la a se sentar? Perguntou com a voz baixa e respeitosa. Ela assentiu, ainda abalada, e ele a guiou até o assento que havia sido motivo de toda a confusão. A paramédica ajeitou suas sacolas e verificou seu pulso, aliviada ao ver um pouco de cor voltando ao rosto dela. Os passageiros romperam o silêncio com um murmúrio suave de admiração. Alguns bateram palmas discretamente, outros soltaram o fôlego preso. Alguns abaixaram a cabeça, envergonhados de ter esperado tanto para alguém agir. O garoto, ainda no chão, fitou todos ao redor. Seu rosto ardia não de dor, mas de clareza súbita. Ele esperava medo, submissão. Em vez disso, encontrou o olhar de dezenas de pessoas que finalmente o viam como ele era. Não poderoso, não protegido, mas o único ali que tinha perdido algo real. Dignidade. O motorista finalmente saiu do assento e deu alguns passos pelo corredor, não para confrontar Chuck, mas por obrigação. Está tudo bem aí atrás? Chuck apenas acenou. Nada mais era necessário. O garoto pegou o celular caído e, ao virar a tela, viu algo que fez sua garganta travar, o pequeno ponto vermelho piscando da câmera de segurança. Tudo estava gravado. Pela primeira vez ele ficou em silêncio. Não ameaçou, não gritou, não ligou para o pai. Agora havia prova. A verdade não podia ser reescrita. O ônibus voltou a seguir, mas algo dentro dele havia mudado. Não por causa da briga, mas porque uma linha havia sido traçada, a linha entre força e crueldade, entre orgulho e honra, entre aquilo que alguém consegue fazer e aquilo que nunca deveria fazer. Chuck voltou ao seu assento, mas não da mesma forma. Seu corpo permaneceu atento, não olhando para o garoto, mas para a mulher que ajudara. Ela ergueu os olhos por um breve instante, e naquele olhar havia algo mais profundo que gratidão. Reconhecimento, não de uma celebridade, não de um lutador, mas de um homem que entendia por que o respeito importa. O ônibus continuou em direção ao destino, mas a história estava longe de terminar. Ele seguia agora em um ritmo mais silencioso. Não porque o motor tivesse suavizado, mas porque o clima dentro dele havia mudado tanto que até o som dos pneus parecia mais controlado, mais respeitoso, como se a própria máquina entendesse que algo havia se transformado entre os passageiros. A idosa finalmente estava sentada, respirando de forma estável. A paramédica permanecia ao lado dela, monitorando seu pulso e oferecendo água de uma garrafinha. As mãos da mulher ainda tremiam levemente, não mais de medo, mas da força que voltava aos poucos. Suas sacolas estavam arrumadas aos pés, não mais um peso, apenas lembranças silenciosas de seu dia. Ela estava segura agora, e a segurança verdadeira tem um peso próprio profundo, que vai além do alívio. Chuck observou-a por alguns instantes ao voltar ao seu assento, certificando-se de que ela estava bem, que sua cor continuava a voltar, que a paramédica estava satisfeita. Só então desviou o olhar e recostou-se calmamente, como se o confronto anterior não tivesse exigido nada dele. Não havia triunfo em sua expressão, nem orgulho. Se havia algo ali, era apenas o desejo de que a situação jamais tivesse precisado dele. E isso, mais do que tudo, o diferenciava do garoto ainda encolhido no chão. O jovem segurava o celular com as mãos trêmulas. A tela rachada mostrava seu reflexo distorcido em centenas de pequenas linhas. Mas não era o dano que o abalava.
Era o pequeno ponto vermelho piscando da câmera de segurança, refletido no canto o registro ou veredicto. Ele virou o telefone devagar como se desviar os olhos pudesse desfazer o que havia acontecido. Mas o mundo não se desfazia só porque alguém queria. Ele sempre tinha conseguido apagar seus erros antes, deletar mensagens, editar vídeos, inventar versões melhores dos fatos. Mas dessa vez a verdade não estava no aparelho. Estava guardada em um disco rígido preso ao teto do ônibus. E isso significava que ele não estava mais no controle. Os passageiros agora olhavam para ele de outro jeito. Não como o garoto barulhento e arrogante que exigia atenção, mas como alguém que não sabia lidar com o silêncio. O homem de terno não discutia mais. A adolescente não revirava os olhos. O funcionário não suspirava no celular. Olhavam para ele com algo pior que irritação, decepção. E ele finalmente entendeu que decepção não é uma força que se combate. O operário inclinou-se levemente, olhar estreito, não de hostilidade, mas de alguém que já tinha visto muitos jovens confundirem privilégio com caráter. Uma mãe virou o rosto do filho para longe do garoto não por medo, mas para proteger a inocência da arrogância alheia. O jovem tentou falar 2 vezes, mas as palavras falharam. Não porque alguém o silenciou, mas porque pela primeira vez em muito tempo ele não tinha nada convincente a dizer. O ônibus diminuiu e chegou ao próximo grande ponto. Não era uma simples esquina, mas um centro comunitário. Pela janela dava para ver uma praça ampla, um banner sobre a entrada, cadeiras arrumadas em fileiras, uma mesa com flores e fotos emolduradas, um pequeno púlpito diante de um painel coberto por um tecido. O motorista acendeu as luzes internas e anunciou a parada. Muitos passageiros não sabiam o propósito do local, mas Chuck sabia e a idosa também sabia. A paramédica recolheu as sacolas da mulher pronta para acompanhá-la. Um voluntário com um crachá entrou no ônibus no momento em que as portas se abriram, não com a pressa típica de quem gerencia um evento, mas com preocupação genuína. A voluntária chamou a idosa pelo nome e sua expressão mudou para alarme ao perceber o quanto ela ainda estava pálida. "Estamos esperando pela senhora", disse ela, a voz fina de preocupação. "A senhora está bem? Parece prestes a desmaiar." A mulher assentiu calma e composta. "Só um pouco cansada. Vou ficar bem." Mas a voluntária já sinalizava para outras pessoas na entrada. 2 funcionários saíram imediatamente e ajudaram-na a descer os degraus, enquanto uma pequena multidão do lado de fora começava a murmurar em reconhecimento. Os passageiros observaram curiosos. Alguns se inclinaram para as janelas, outros se levantaram para enxergar melhor. Eles não entendiam o significado, mas o ambiente do lado de fora deixava claro: ela não era apenas uma senhora qualquer. Havia pessoas esperando por ela. Pessoas que a respeitavam. Pessoas que sabiam seu nome. A paramédica desceu atrás, deixando a equipe assumir. Então a voluntária olhou de volta para dentro do ônibus. "O Sr. Norris também está aqui." Uma dúzia de cabeças se virou imediatamente. Chuck se levantou sem surpresa. Apenas sabia que o momento havia chegado. Ele caminhou até a frente, acenou com familiaridade tranquila e deixou o ônibus sem pressa, sem grandeza, apenas seguindo o caminho que já pretendia trilhar. Não houve aplausos, nem câmeras, nem holofotes. Apenas reconhecimento do tipo reservado a quem já tinha conquistado o respeito muito antes daquele dia. O garoto observou sua saída não com desafio, mas com algo que nunca esperou sentir: confusão misturada com humildade. O homem que ele havia zombado, empurrado e ameaçado. O homem que acreditou estar abaixo dele. Era recebido lá fora por pessoas que não só conheciam seu nome, mas o aguardavam. A equipe do evento cumprimentou Chuck como se ele não fosse apenas um convidado, mas parte do motivo pelo qual o evento existia. Apertaram sua mão, indicaram a entrada, agradeceram sua presença. E ele não mudou. Nenhum sorriso de vaidade. Nenhuma performance de bondade. Apenas presença. O garoto dentro do ônibus finalmente entendeu uma coisa: influência real. Não precisa ser anunciada. Ele se levantou devagar. Os passageiros abriram caminho instintivamente, não por medo desta vez, mas porque ninguém queria ficar ao lado dele. Não depois do que aconteceu, não depois das escolhas que ele havia feito. Ele pegou seu celular quebrado e, no reflexo manchado da tela, viu mais uma vez a luz vermelha piscando da câmera de segurança.
Seu pai não poderia apagar aquilo. Não dessa vez, nem com dinheiro, nem com ameaças, nem com telefonemas. O motorista entrou no corredor e encontrou o olhar do garoto. Sua voz era firme, mas não cruel. É melhor você ficar sentado. A segurança do transporte vai nos encontrar no final da linha. E assim o garoto sentou. Pela primeira vez em muito tempo sentou, porque não tinha poder para ficar de pé. Do lado de fora, Chuck caminhava ao lado da idosa não como salvador, mas como amigo. À medida que se afastavam do ônibus, a multidão a recebia não como uma estranha cansada, mas com aplausos destinados a alguém cuja vida tinha significado. E agora, finalmente ficou claro o motivo de Chuck ter pegado um ônibus público naquele dia. Ele não tinha ido resgatá-la. Ele tinha ido honrá-la não porque ela fosse velha, mas porque havia vivido uma vida digna de respeito. E o garoto, assistindo tudo se desenrolar através do reflexo rachado de si mesmo, ficou com a primeira consequência real que já enfrentara o silêncio e a consciência de que o mundo não se curvaria diante dele para sempre. As portas do ônibus se fecharam. O veículo seguiu adiante, mas tudo já havia mudado. O peso do acontecido pairava como uma presença invisível. O jovem permaneceu sentado não por escolha, mas porque pela primeira vez em muito tempo não lhe restavam escolhas, apenas consequências. Os passageiros que antes temiam confronto agora olhavam pelas janelas, testemunhando algo que jamais poderiam ter imaginado no início daquele trajeto comum. Do lado de fora, a idosa era recebida não como uma passageira frágil, mas como uma convidada de honra. Os voluntários a conduziam lentamente em direção ao prédio onde fileiras de cadeiras estavam dispostas sob bandeiras com datas, fotografias e silhuetas de medalhas. Seu nome era pronunciado com respeito impresso nos folhetos que os presentes seguravam. Ao avançar, aplausos surgiram não porque ela tivesse pedido, mas porque havia merecido muito antes daquele dia. E ao lado dela caminhava Chuck Norris, calmo e firme. Nem à frente nem atrás. Apenas acompanhando-a como alguém que sabia que o mundo lhe devia mais do que um assento em um ônibus. Seus passos combinavam não em velocidade, mas em propósito. Ele ouviu enquanto ela agradecia à paramédica. Não aceitou elogios de quem o reconhecia. Recusou as câmeras que tentaram segui-lo. Ele não estava ali para ser visto, estava ali para testemunhar. Dentro do centro comunitário, a atmosfera era reverente. Não sombria, mas cheia daquela espécie de calor que só aparece quando a gratidão pesa mais do que a formalidade. Histórias foram contadas, fotografias mostravam momentos de coragem, de serviço, de sacrifício. Momentos que não pertenciam aos famosos, mas aos esquecidos. A idosa tomou seu assento de honra, mãos pousadas sobre a bolsa que havia protegido com tanto cuidado. Em seu colo repousava uma medalha envelhecida, mas com as bordas polidas por décadas de toques. Um palestrante no pódio começou a ler sua biografia, o tipo de vida que quase ninguém ouve falar. O tipo de vida que não vira manchete, mas molda aqueles que viram. Ela havia sido professora voluntária em anos difíceis, viúva, que continuou o trabalho caritativo do marido muito depois da morte dele. Mudara vidas de forma silenciosa, constante, sem recompensa, sem aplausos. E em meio à lista de datas e realizações, surgiu um Chuck Norris mais jovem, não por nome nem por título, mas por memória. Ela fora professora em um programa, onde ele havia se voluntariado quando jovem, antes da fama, antes dos filmes, antes de o mundo transformar seu nome em lenda. Ela o incentivara quando seus primeiros esforços não significavam nada para ninguém além dele mesmo. Dissera-lhe que respeito não tem a ver com força, mas com escolher usar a força para os outros. Ela lembrava daquele momento. Ele jamais o esqueceu. A plateia aplaudiu quando ela recebeu a homenagem não por um único ato heróico, mas por muitos pequenos costurados por décadas de propósito silencioso. Chuck permaneceu ao lado, mãos cruzadas, cabeça levemente inclinada. Não como celebridade, nem como herói, mas como alguém que devia a ela um agradecimento sincero. Enquanto isso, o ônibus seguia até o ponto final. O jovem permanecia imóvel, celular nas mãos, mas já não o tocava. Já não planejava sua defesa. Já não tinha certeza de que alguém acreditaria nele mesmo que tentasse contar a história à sua própria maneira. A luz piscante da câmera acima dele havia tirado esse poder das suas mãos. Seu próprio reflexo na tela estilhaçada
Parecia encará-lo com julgamento, como se o vidro quebrado revelasse a verdade com mais clareza do que qualquer espelho. Quando o ônibus chegou à estação, a segurança estava à espera não de forma agressiva, sem algemas, sem ordens ríspidas, mas com a tal autoridade calma de quem já viu todos os tipos de comportamento e sabia exatamente como lidar. Falaram com ele baixinho. Ele tentou criar desculpas no início, murmurando sobre direitos e influência mal entendidos, mas as palavras desmoronaram, colapsando diante da verdade que todos haviam testemunhado. Ele não resistiu não porque concordasse, mas porque pela primeira vez resistir pareceu vazio. O homem de terno desceu do ônibus lançando um último olhar, não de satisfação ou vingança, mas de alívio. A adolescente fechou o caderno de desenhos. A mãe segurou a mão do filho, sussurrando lições sobre gentileza. O operário balançou a cabeça com um suspiro que significava: talvez ele aprenda agora. E o garoto que antes havia reivindicado o poder por herança ficou frente a frente com algo que ninguém jamais o obrigara a enfrentar responsabilidade. Dentro do centro comunitário, o evento seguia sem espetáculo. Discursos terminaram. Aplausos viraram conversas baixas. Café foi servido. Histórias antigas foram trocadas nos cantos da sala. Ninguém percebeu quando Chuck começou a caminhar em direção à saída, não porque fosse ignorado, mas porque jamais havia se colocado no centro de nada ali. A idosa o parou antes que ele alcançasse as portas. Ela não falou imediatamente. Não precisava. Seus olhos carregavam memória e história, e um agradecimento muito mais profundo do que um único momento no ônibus podia conter. Você sempre soube a diferença, disse ela, enfim, a voz fraca mas firme, entre lutar e proteger. Chuck sorriu, não amplamente, não, para mostrar nada, mas com a sinceridade de quem entende que as lições mais importantes da vida são aprendidas no silêncio. Só fiz o que me ensinaram, respondeu ele apertando de leve a mão dela. Do lado de fora, a luz do fim da tarde já se tornava dourada. A praça estava mais calma. Voluntários guardavam cadeiras, conversando entre si. Uma faixa balançava ao vento. Chuck caminhou pelo pátio não como figura pública nem como lenda, mas como um homem voltando à própria vida do mesmo jeito que a havia deixado, sem alarde, sem plateia, sem necessidade de que ninguém soubesse para onde ia. Perto do ponto de ônibus, outro veículo embarcava passageiros. Lá dentro, um jovem diferente do anterior ofereceu seu assento a uma pessoa idosa sem hesitar. Não havia câmeras gravando, não houve aplausos. Mas pequenos atos de respeito têm uma maneira de se espalhar, mesmo quando ninguém está observando. Chuck olhou rapidamente para a cena e continuou caminhando. Nem toda a história termina com punição. Algumas terminam com compreensão. Algumas com uma lição silenciosa. E algumas terminam exatamente como esta, sem aplausos, sem manchetes, mas com um lembrete claro do que é influência verdadeira. Ela não exige respeito. Ela o conquista e o transmite adiante. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. E não esqueça, há mais histórias esperando por você. Veja o próximo vídeo e nos vemos lá.